Tem gente que nunca foi à academia, mas não perde um jogo de futebol. Afinal, o riso é tão bom para a saúde quanto o esporte. E hoje você vai ver os momentos mais engraçados do mundo esportivo. Número 1. A corrida impossível. O jogador fez uma arrancada inacreditável pelo campo, driblando todos os adversários com uma agilidade de dar inveja. Primeiro, deixou o marcador completamente perdido. Depois fez outros 9 jogadores falharem miseravelmente. Todos giravam em torno do número 84, tentando impedir a jogada. Ainda assim, é difícil entender por que Brown achou que precisava exagerar tanto. Basta olhar para a reação dele. O cara nem piscou quando um adversário fingiu um passe bem na frente do seu rosto. Número 2. A provocação depois do pênalti. Depois de cobrar um pênalti espetacular, o atacante resolveu zombar do goleiro derrotado de um jeito nada comum. Pelo visto, o jogador esqueceu completamente as regras do jogo quando decidiu eliminar o adversário de forma tão ousada. Mas, como dizem, aos vencedores não se julga, mesmo que às vezes eles se comportem de maneira bem estranha. Número 3. O troféu que não quis colaborar. Sabe aquele momento em que você quer atravessar o campo com o troféu nas mãos, todo elegante, e mostrar a vitória para o público? Pois é, às vezes o destino resolve pregar uma peça, e o resultado é bem diferente do planejado. Número 4. A bolada inesperada. O garotinho jamais imaginou que receberia uma bola no rosto durante o jogo, mas o azar é que ele estava exatamente na linha de fogo. Pelo menos agora ele tem uma boa motivação para começar a praticar esportes à noite. Só precisa tomar cuidado para não exagerar nos treinos. Número 5. Fúria no ringue. A explosão desse boxeador no ringue deixou todo mundo dividido. Seria um sinal de pura força e determinação, ou uma completa falta de respeito com o oponente. Difícil dizer, mas uma coisa é certa: o público ficou boquiaberto com a cena. Número 6. O salto desastroso da atleta sueca. A atleta sueca, cheia de confiança, certamente não esperava que o salto terminasse de forma tão dolorosa. Em esportes de pista e campo, basta um segundo de distração para que tudo vá por água abaixo. E neste caso, a perda de foco custou caro. O salto falhou de forma espetacular. Número 7. O salto mortal e o tombo dolorido. A ginasta estava determinada a fazer um salto espetacular, cheio de piruetas e acrobacias. Tudo parecia perfeito até o momento da aterrissagem, que foi igualmente espetacular, mas do jeito errado. Se alguém esquecer desse salto, o corpo dela com certeza vai lembrar, porque as costas vão doer por mais de um dia inteiro. Número 8. A vitória que virou concussão. Quando você quer alcançar o triunfo depois de um exercício difícil, mas acaba levando uma leve concussão no lugar da medalha, é sinal de que relaxou antes da hora. Essa tenista aprendeu da pior forma que comemorar cedo demais pode custar a vitória. E tudo por causa de um erro bobo. Número 9. Coragem ou loucura sobre 2 rodas. É difícil definir o que passa pela cabeça desses ciclistas que decidiram ignorar as regras básicas de segurança só para tentar vencer. Essa corrida foi o retrato perfeito da linha tênue entre bravura e pura insanidade. Tudo em nome da vitória. Número 10. Vitória limpa e movimentos precisos. Às vezes, vencer não precisa de drama. Basta usar técnica refinada, movimentos bem treinados e confiança. E foi exatamente assim que esse atleta conquistou um triunfo impecável. Puro talento em ação. Número 11. Disputa perigosa nas motos. Durante o Campeonato Mundial de Motovelocidade, um piloto italiano resolveu empurrar o adversário para fora da pista, diminuindo a velocidade da própria moto no meio da curva. O resultado foi tenso, mas sem dúvida, ninguém pôde dizer que faltou emoção à prova. Número 12. Cerimônia de premiação molhada. A entrega de prêmios começou formal, mas logo se transformou em um verdadeiro concurso de camisetas molhadas. Os atletas decidiram que seria mais divertido celebrar de um jeito diferente, e o público, é claro, adorou o espetáculo. Número 13. Falta de atenção em campo. Concentração é tudo em qualquer esporte. Essa jogadora, porém, não estava nem um pouco pronta para entrar em campo e acabou sendo punida pela própria distração. Um simples segundo de falta de foco e o erro virou um mico para todo mundo ver. Número 14. O salto da esperança. Se você quer vencer e estar sempre em primeiro lugar, precisa estar disposto a dar o último salto, mesmo quando tudo parece perdido. Foi o que aconteceu com Lu Jiang. Ele tentou, caiu, tentou de novo e pagou caro por isso. No fim, a vitória ficou nas mãos do time de branco,
que jogou com tanta facilidade que o jogo até perdeu a graça. Número 15. O descanso merecido. Depois de cruzar a linha de chegada, tudo o que você mais quer é se jogar no chão e descansar. E foi exatamente isso que esse atleta fez. Um momento genuíno de alívio e exaustão após o esforço. Número 16. Luta ou comédia? Essa disputa parecia mais uma paródia do que uma luta séria. Difícil saber se o objetivo era vencer ou apenas divertir o público, porque os movimentos eram tão exagerados que lembravam um show de humor esportivo. Número 17. Força em corpo pequeno. É incrível como uma garota aparentemente frágil pode carregar tanta força e energia. Nem todo homem conseguiria levantar o mesmo peso que ela. Um verdadeiro exemplo de determinação e potência feminina. Número 18. Agilidade é tudo. Nem sempre é preciso uma arma para vencer um combate. Às vezes, basta ter destreza e reflexos rápidos. Só que nesse caso específico, parecia mais uma luta encenada, um teatro atlético do que uma competição real. Número 19. O bastão voador. Essa atleta não apenas errou ao tentar passar o bastão, como ainda derrubou a companheira e a tirou da competição. Apesar do desastre, o público não conseguiu deixar de rir. Foi trágico e cômico na mesma medida. Número 20. Um erro quase épico. Mesmo com todas as dificuldades, o resultado final acabou sendo bem sucedido, mas o esforço para chegar lá foi enorme. Concorde comigo, o visual foi tão grandioso que parece até cena de filme. Número 21. O salto frustrado de Margot Chevrier. Margot Chevrier tentou um salto digno de campeã, mas na primeira tentativa não conseguiu mostrar todo o seu talento. Ainda assim, nada estava perdido. Ela se recompôs, respirou fundo e prometeu dar o melhor de si na próxima vez, mostrando que desistir nunca é uma opção no esporte. Número 22. O plano que deu errado. O atleta parecia ter calculado cada detalhe do movimento, mas algo saiu completamente fora do esperado. E o que prometia ser uma manobra perfeita acabou em fracasso total. É uma prova de como, em questão de segundos, a sorte pode virar contra você. Número 23. Sincronia impecável. A sincronia das ginastas é algo que realmente impressiona. Movem-se como se compartilhassem o mesmo pensamento e, como dizem, uma pessoa talentosa brilha em tudo o que faz. Essa tenista, por exemplo, além de dominar a raquete, ainda provou ser uma excelente massagista, arrancando risadas de quem assistia. Número 24. O salto mal calculado. No início, a atleta errou o movimento e acabou saltando por baixo do sarrafo em vez de por cima. Mas com o tempo ela se concentrou, ajustou a técnica e mostrou um resultado muito mais digno. Um exemplo perfeito de superação dentro e fora das pistas. Número 25. Um começo tímido, um final grandioso. Nem sempre um início inseguro define o resultado. Às vezes é exatamente o contrário. Essa atleta começou hesitante, mas terminou com uma performance tão marcante que arrancou aplausos de todos. Na vida e no esporte, o que importa é como você termina. Número 26. O refresco inesperado. Um pouco de água é sempre bem-vindo, mas ninguém imaginava que esse atleta fosse guardar a garrafinha em um lugar tão inusitado. Com certeza, não haveria maneira melhor de se manter hidratado, embora o momento tenha sido, no mínimo, constrangedor. Número 27. O tênis, no momento errado, não dava para pensar em pior hora para arrumar o cadarço. A jogadora escolheu exatamente o momento decisivo da partida para ajeitar o sapato, e o resultado foi um fiasco total. Difícil encontrar um fracasso molhado mais memorável do que esse. Número 28. Surpresas que acontecem do nada. Às vezes, as situações mais inusitadas acontecem quando a gente menos espera. Essa atleta executou um salto com vara quase perfeito. E o melhor de tudo, ficou feliz com seu próprio desempenho. Porque no fim, o que realmente importa é se orgulhar de si mesmo. Número 29. O amor pelos holofotes. A atleta de roupa azul parecia precisar de uma boa dose de modéstia. Ou talvez ela simplesmente adorasse chamar atenção. De qualquer forma, ela soube ser o centro das atenções e deixou claro que o palco era o seu lugar. Número 30. Nem toda escalada chega ao topo. Nem sempre a tentativa de alcançar o próprio limite termina em sucesso. Às vezes, a derrota vem acompanhada de uma boa dose de humildade. E é exatamente o que aconteceu aqui. Mesmo falhando, a atleta mostrou coragem e determinação. Número 31. O milagre do golfe. Ninguém imaginaria que uma bolinha de golfe, lançada de tão longe, fosse parar direto no buraco do outro lado do campo.
Mas aconteceu. Um golpe de pura sorte e precisão que desafiou qualquer explicação lógica. Número 32. Dividindo o tênis com acrobacias. Até no tênis é preciso ter preparo físico. Em meio à partida, essa jogadora precisou se dividir, literalmente, em um espacate completo para alcançar a bola. Uma jogada que arrancou aplausos e também algumas expressões de dor solidária. Número 33. A dança no gelo. Nos esportes, cada detalhe conta. No caso da patinação artística, cada movimento requer anos de prática. E esse casal mostrou que a dedicação valeu a pena. A coreografia foi suave, romântica e incrivelmente sincronizada. Número 34. A ousadia antes do espetáculo. É curioso como algumas pessoas pensam em executar truques absurdamente perigosos. Essa atleta mal havia começado a apresentação e já chamava a atenção com sua aparência fora do comum. Mesmo antes da performance, o público já a havia gravado na memória. Número 35. O taco encantado. Enquanto uns brilham nos campos e quadras, outros mostram seu talento em lugares inesperados, como essa jogadora de sinuca que parecia dominar o taco com poderes sobrenaturais. Um verdadeiro show de precisão e estilo. Número 36. O chute sem sapato. Essa goleira parecia ter esquecido que estava no estádio. No meio da partida, tirou o sapato do pé com a maior naturalidade, como se estivesse em casa. No mínimo, uma forma original de se destacar no jogo. Número 37. O salto e a dancinha. Depois de alcançar o que parecia ser um salto de 14 metros, a atleta comemorou com uma dancinha improvisada, cheia de energia. O pulo foi excelente, mas a reação dela foi ainda mais memorável. Tanta empolgação que até parecia dúvida se estava tudo bem. Número 38. Força feminina no ringue. Muita gente se espanta ao ver mulheres lutando boxe, mas essa cena provou que o gênero não muda a força nem a precisão dos golpes. As duas competidoras mostraram que coragem e técnica não têm nada a ver com gênero. Número 39. Um drible de respeito. Tentar enganar o adversário com a bola não é fácil, mas a jogadora de uniforme amarelo conseguiu executar o drible com maestria. Ela dominou completamente o campo e mostrou que, às vezes, o talento vence a força. Número 40. A sede durante a corrida. No meio da prova, uma atleta decidiu que era hora de se refrescar, sem parar nenhum segundo. Pegou água, bebeu e continuou correndo, provando que determinação é não perder tempo, nem para matar a sede. Número 41. A queda dolorosa da patinadora. Nem tudo em grandes competições sai como planejado. Nessa apresentação, a patinadora sofreu uma queda extremamente infeliz, que acabou resultando em sérios problemas. Foi um lembrete de que nos esportes de alto rendimento basta um deslize para tudo mudar de um segundo para o outro. Número 42. O boxeador ator. Um gesto inesperado durante uma luta de boxe chamou a atenção de todos. O atleta parecia mais um ator de novela do que um lutador profissional, com expressões dignas de um Oscar. Talvez ele esteja no esporte errado, mas talento dramático, isso ele tem de sobra. Número 43. O tombo que dá pena em pleno jogo. Uma atleta tropeçou de forma tão desajeitada que dá vontade de colocar um colchãozinho no chão para amparar a queda. Ver o rosto dela batendo com força no piso é de fazer qualquer um sentir dor só de assistir. Número 44. Nem sempre dá certo na vida, nem tudo sai conforme o planejado. E no esporte, isso é ainda mais visível. Essa tentativa de salto em distância acabou antes mesmo de começar. Com um impulso errado, o atleta mal saiu do chão, e a decepção foi inevitável. Número 45. O banho de vestiário em campo. Durante as instruções do técnico, um jogador resolveu dar um banho de contraste nas partes inferiores, literalmente. Em pleno campo, jogou água fria nas pernas, deixando todo mundo sem entender nada. Um jeito inusitado de tentar se refrescar. Número 46. O salto condenado ao fracasso. Desde o início, dava para ver que aquele salto com vara estava destinado ao fracasso. A postura, o impulso, o ângulo, tudo parecia errado. E o resultado não poderia ser outro. Um tombo espetacular e um bastão voando longe. Número 47. O bolo na cara do repórter. Nem sempre um bolo no rosto é sinônimo de festa. Durante uma gravação ao vivo, um jornalista esportivo levou uma surpresa doce bem no meio da transmissão. Foi constrangedor, mas também irresistivelmente engraçado. E convenhamos, deve ter ficado saboroso. Número 48. O mergulho que não deu certo.
Esse salto para a piscina tinha tudo para ser épico, mas acabou sendo um desastre completo. A atleta errou o tempo do pulo, caiu de um jeito bizarro e saiu da água com uma expressão que misturava dor e incredulidade. Um verdadeiro mico aquático. Número 49. Corrida, queda e risadas. O olhar surpreso da atleta depois de cair na água só despertou sorrisos sinceros na plateia. E o mais curioso é que ela ainda conseguiu rir de si mesma, porque às vezes o humor é a melhor forma de lidar com o fracasso. Número 50. A briga no autódromo. Durante uma corrida, um piloto perdeu o controle, atrapalhou outro competidor e, para completar, ainda quis brigar para aliviar o estresse. O clima esquentou mais do que o motor das motos, mas no fim sobrou risada e vergonha alheia para todos. Número 51. O gol de cabeça. Contra essa jogadora se esforçou tanto para marcar um gol que acabou acertando o próprio time, literalmente. Usou a cabeça, mas de um jeito nada estratégico. O público caiu na risada e o técnico, coitado, quase desmaiou de desespero. Número 52. A sorte no golfe. Ela treinou, calculou e respirou fundo para dar a tacada perfeita, mas no fim foi a pura sorte que decidiu o resultado. A bola entrou de maneira improvável e ela ficou tão surpresa quanto o público que aplaudia o feito. Número 53. A luta contra a natureza. Esses atletas resolveram enfrentar os elementos, vento, água e ondas, mas a natureza, impiedosa, mostrou quem manda. Apesar dos tombos, as manobras foram tão incríveis que encantaram qualquer um que assistisse. Número 54. O show na água. Com um talento impressionante e um sorriso confiante, essa atleta fez truques sobre a prancha que deixaram todo mundo boquiaberto. Parecia que estava ali só para exibir estilo e elegância diante das câmeras. E conseguiu. Número 55. O salto perigoso. Nem todo salto termina bem. Alguns acabam com o atleta no chão e, se tiver sorte, sem ossos quebrados. Nesse caso, a queda foi tão feia que a melhor opção seria uma visita imediata ao hospital. Número 56. Profissionalismo até o fim. Mesmo quando tudo parece dar errado, o verdadeiro profissional continua até o fim. Esse atleta errou, caiu, levantou e ainda terminou a prova com dignidade. É disso que o espírito esportivo é feito. Número 57. O salto com vara traiçoeiro. O salto com vara é uma das modalidades mais exigentes do atletismo. Cada detalhe precisa estar perfeito porque um mínimo erro pode arruinar tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Um deslize pequeno virou um fracasso completo. Número 58. O pulo que não agradou tudo parecia ir bem no começo, mas o resultado final não agradou a atleta. Apesar do esforço, a decepção ficou estampada no rosto. Um lembrete de que o esporte é feito de altos e baixos. Número 59. O pouso estiloso. Durante a corrida, o atleta percebeu que o salto não daria certo e resolveu cair com estilo. A aterrissagem foi tão teatral que arrancou risadas da plateia. Se não deu certo no atletismo, talvez dê certo no teatro. Número 60. Quando o salto vira espetáculo. O esporte é cheio de imprevistos, e essa atleta mostrou isso da forma mais engraçada possível. Mesmo quando tudo saiu errado, ela manteve a compostura e transformou o erro em show. Número 61. O ângulo perfeito. Mesmo quando tudo dá errado, sempre existe um jeito de salvar o momento. E essa atleta provou isso. Depois de uma jogada mal calculada, ela encontrou o ângulo perfeito para acertar um lance preciso e belíssimo. Se alguém duvidava do talento dela, esse acerto acabou com qualquer questionamento. Número 62. A força inesperada. Se alguém tivesse me dito que uma garota frágil seria capaz de um lance tão potente, eu não acreditaria. Mas está aí a prova. Ela executou o movimento com tanta força que deixou a plateia inteira de boca aberta. Fez questão de ser lembrada. E conseguiu. Número 63. A jogadora corajosa. O time de vôlei teve muita sorte de contar com uma atleta tão destemida. Ela não pensou duas vezes antes de mergulhar para salvar a jogada. E no final, a ousadia deu certo. Vitória garantida e aplausos merecidos. Número 64. Correndo por tudo ou nada, quando a vontade de vencer é maior do que qualquer obstáculo, o corpo simplesmente obedece. Esse atleta correu com tanta garra que nada conseguiu detê-lo. E mesmo tropeçando, cruzou a linha de chegada com o coração em chamas. Número 65. Encantamento em movimento. Alguns esportes são tão fascinantes que é impossível desviar o olhar.
Assistir a verdadeiros profissionais em ação é como ver a arte acontecendo diante dos olhos. Pura técnica, foco e emoção. Número 66. A barra que venceu. Durante a tentativa de quebrar um recorde, a atleta enfrentou um adversário inesperado, o próprio peso da barra. Por mais que se esforçasse, o equipamento mostrou quem mandava. Uma derrota dolorosa, mas também um aprendizado. Número 67. O voo mal calculado. O garoto não acertou a trajetória do salto e acabou se estatelando. O pior é que não foi o único. Suas ações impensadas acabaram afetando outros competidores também. Às vezes, um erro pode se multiplicar rapidamente. Número 68. O salto refrescante. Essa atleta fez um salto perfeito em meio à chuva, mas o final foi bem mais molhado do que ela esperava. A aterrissagem foi tão intensa que parecia um banho completo. Um verdadeiro chuveiro esportivo. Número 69. Vencer é o que importa. No fim das contas, o que vale é o resultado, desde que as regras sejam respeitadas. Essa atleta mostrou beleza, técnica e coragem em cada movimento. Um exemplo de dedicação e paixão pelo que faz. Número 70. Orgulho e reação. Esse competidor mal conseguia conter o orgulho depois de finalizar uma apresentação impecável. Pela reação, dá para ver que ele estava radiante. E com razão. Quando tudo sai como planejado, a emoção fala mais alto. Número 71. O treino que doeu só de ver. Se você quer economizar na academia, pense bem antes de tentar certos exercícios por conta própria. Essa atleta tentou imitar uma manobra e acabou caindo de um jeito doloroso, daqueles que doem até em quem assiste. Número 72. O arremesso perigoso. Nada pior do que errar o alvo de um arremesso de basquete e acertar. Uma parte sensível do corpo. A reação do jogador foi instantânea e impossível não rir junto, mesmo sentindo pena dele. Número 73. Sorriso depois do erro. Quando algo dá errado, o melhor é manter o bom humor. Essa atleta fez exatamente isso. Olhou para a câmera, sorriu e fingiu inocência. Um jeito leve de lidar com o constrangimento. Número 74. O torcedor mais sincero. Dentro de cada um de nós vive uma criança que vibra com o esporte. E esse rapaz mostrou isso com gosto. Ao ver a vitória do amigo, comemorou com tamanha empolgação que parecia parte do time. Número 75. A comemoração desastrada. Ninguém nunca tinha visto alguém parabenizar o campeão de forma tão fria. O torcedor subiu ao ringue, olhou com desdém e virou as costas. Ainda bem que o atleta soube lidar com classe, respondeu com um sorriso e seguiu em frente. Número 76. A bola rebelde. Essa goleira, sem querer, usou a própria barriga para impedir o gol. A bola bateu, quicou e nada de entrar. O público foi ao delírio com a defesa mais inesperada do jogo. Número 89. A importância do capacete. Durante uma prova de ciclismo, uma competidora perdeu o controle e caiu de cara no asfalto. Por sorte, o capacete impediu um acidente mais grave. Um lembrete poderoso sobre segurança nas pistas. Número 91. O salto que virou passeio. Na competição de salto em distância, uma atleta parecia mais interessada em dar um leve trote do que realmente competir. O resultado? Um dos momentos mais engraçados da prova. E uma lição sobre manter o foco. Número 92. O torcedor teimoso. Durante um jogo, um garotinho decidiu que a bola era dele e não quis devolver ao jogador profissional de jeito nenhum. Foi preciso muito esforço para convencer o pequeno fã a abrir mão do troféu. Número 93. O gol acrobático. Determinada a marcar, a atacante deu um salto mortal digno de ginasta depois que o goleiro tentou bloquear o chute. Mesmo com a queda, ela marcou o gol mais espetacular que já se viu. Pura arte em movimento. Número 94. Emoções no ringue. Em uma luta, dois atletas mostraram personalidades completamente opostas. Um parecia impassível, o outro vibrava com tudo. O contraste entre o sangue frio e a euforia transformou a disputa em um verdadeiro espetáculo de emoções. Número 95. A temida desclassificação. Não há nada mais temido por um atleta do que ser desclassificado. Essa corredora foi eliminada antes mesmo da largada por um simples erro de posicionamento. A frustração era visível e totalmente compreensível. Número 96. Amor e tênis combinam. Sem tempo para namoro fora das quadras, esses tenistas resolveram usar o próprio jogo para paquerar. Entre uma jogada e outra, trocavam olhares e risadinhas. Resultado, um match dentro e fora do jogo. Número 97.
pedido inesperado em campo. À primeira vista parecia um acidente, mas na verdade era um pedido de casamento. O atleta se ajoelhou, mostrou o anel e surpreendeu todo mundo. Uma jogada romântica que rendeu lágrimas e aplausos. Número 98. A lição de Simone Biles. Simone Biles é o exemplo perfeito de perseverança. Mesmo quando erra ou tropeça, ela continua até o fim, com coragem e leveza. Uma verdadeira inspiração para todos que amam o esporte. Número 99. O gol contra imperdoável. Esse goleiro cometeu um erro que nenhum atleta quer cometer. Marcou contra o próprio time. O silêncio no estádio foi imediato. Pelo menos ele levou tudo com bom humor, o que não dá para dizer dos companheiros. Número 100. A reverência do fã. Depois de uma partida incrível, um torcedor invadiu o campo e se curvou diante de seu ídolo em sinal de gratidão. Um gesto de respeito tão sincero que emocionou até quem assistia de longe. Número 101. A atleta que realizou o próprio sonho. Para que os sonhos se tornem realidade, é preciso primeiro acreditar neles. Essa garota não teve medo de dizer o que queria e conseguiu exatamente o que desejava. Um lembrete de que coragem e foco podem abrir qualquer porta. Número 102. Postura de campeões até no descanso. Mesmo durante o descanso, os atletas mantêm a postura impecável. Dá para notar de longe quem é esportista. Costas retas, olhar firme e uma presença que impõe respeito. Enquanto isso, nós, simples espectadores de sofá, só admiramos. Número 103. As marcas da superação. Nos esportes de alto nível, as lesões são inevitáveis. Elas acontecem em segundos, mas podem demorar meses, ou até anos, para cicatrizar. Para alguns, uma única contusão significa o fim da carreira. Mesmo assim, eles continuam tentando. Isso é o que torna um atleta grande. Número 104. A força feminina de 77 quilos. Se você ainda acha que mulheres são o sexo frágil, pense de novo. Essa atleta levantou 77 quilos com apenas uma das mãos, deixando todo mundo boquiaberto. Uma demonstração de pura força e determinação. Número 105. O respeito que define um verdadeiro campeão. Existe uma regra simples para entender quem você é. Ou você respeita o próximo, como esse atleta fez, ou pisa em todo mundo para subir. E ele escolheu o caminho certo. Humanidade em primeiro lugar. Número 106. O gesto que emocionou o mundo. Em uma corrida intensa, um atleta ajudou o rival ferido a cruzar a linha de chegada. Foi um gesto de compaixão e espírito esportivo que comoveu o público. Um lembrete de que o esporte não é só competição, mas também empatia. Número 107. A força de quem alcançou o auge. Depois de tanto esforço, a atleta finalmente atingiu o nível que sempre sonhou. Sentiu o poder e a realização fluírem por todo o corpo e não tentou esconder. Afinal, celebrar o próprio sucesso também faz parte da jornada. Número 108. A bola que tem vida própria parecia que a bola tinha vontade própria. Enquanto os jogadores se embolavam, ela seguia sozinha, rolando calmamente até o gol. Um lance tão improvável que parecia roteirizado. Pura comédia esportiva. Número 109. O gol que não quis acontecer. Nem sempre a sorte está do lado dos atletas. Nesse caso, por mais habilidosos que fossem, a bola bateu na trave, no goleiro e... nada. Parecia que o destino simplesmente decidiu que o gol não aconteceria. Número 110. O tênis de mesa perigoso. Quem diria que tênis de mesa poderia ser um esporte arriscado? No modo 2 contra 2, as bolinhas voavam para todos os lados e os reflexos precisavam ser de super-herói. Bastava um descuido para virar alvo. Número 111. Corrida impossível de motocross. Os organizadores dessa corrida de motos exageraram tanto nos obstáculos que ninguém conseguiu completar o percurso. Logo na primeira curva, metade dos competidores já estava no chão. Um verdadeiro caos sobre rodas. Número 112. O gol contra inacreditável. Se alguém dissesse que era impossível marcar contra o próprio time daquela forma, todos acreditariam. Até que um jogador provou o contrário, com um lance tão desastrado que se tornou lendário entre os piores momentos do esporte. Número 113. A queda que levou dois juntos, uma pequena falha de equilíbrio e pronto. Um piloto cai, o outro vem logo atrás, e ambos acabam fora da corrida. A sincronia do desastre foi tão perfeita que até pareceu ensaiada. Número 114. O choro da vitória. Anos de treino, dor e persistência culminaram naquele instante.
Quando a atleta conquistou o resultado que sempre sonhou, as lágrimas vieram naturalmente. Não era tristeza, mas uma felicidade que transbordava em emoção. Número 115. A diferença entre eles e elas. Nos esportes masculinos, a vitória costuma vir acompanhada de gritos e comemorações explosivas. Já as mulheres celebram com charme, alegria e até um toque de dança, sem medo de demonstrar o orgulho de vencer. Número 116. A quase luta de MMA no ringue. Durante uma luta, a vontade de vencer era tanta que uma competidora quase arrancou a roupa da oponente. A cena virou motivo de piada entre os comentaristas, mas ninguém podia negar, a determinação estava lá. Número 117. O esquiador desgovernado. Esse atleta perdeu o equilíbrio em plena descida e, sem conseguir parar, acabou voando direto no rosto do cinegrafista. Um encontro doloroso, mas que garantiu uma gravação inesquecível, de ângulo bem próximo. Número 118. Quando inventam demais na academia. Às vezes a criatividade na academia sai do controle. Esse casal tentou reinventar a bicicleta, e o resultado foi um tombo coletivo digno de replay. Uma aula prática de como não improvisar em aparelhos de ginástica. Número 119. O elo fraco da dupla. Em uma apresentação em dupla, ficou claro quem carregava a equipe e quem só tentava acompanhar. A diferença de força e controle era tão visível que até o público percebeu. Às vezes, a harmonia é o segredo mais difícil. O esporte é, acima de tudo, um espelho da vida, cheio de vitórias, tropeços, risadas e aprendizados. Às vezes a gente acerta em cheio, às vezes cai de cara, mas o importante é sempre levantar e seguir jogando. De boxe a futebol, de saltos malucos a pedidos de casamento em campo, cada cena mostra que o que realmente faz o esporte ser mágico não é a perfeição, mas a paixão e o bom humor de quem vive tudo isso. Então, da próxima vez que você ver alguém errar um gol, tropeçar na pista ou cair da bicicleta, lembre-se, até os melhores passam por isso, e é justamente isso que torna cada momento tão humano e divertido. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!